Eu vou ser extremamente breve, pediram para que eu desse um panorama de mobilidade e logística do Rio de Janeiro, e eu vou me focar aqui, obviamente, na região metropolitana, e, obviamente, depois me colocar à disposição para perguntas e dúvidas que vocês têm. O objetivo aqui da apresentação é tratar um pouco de um tema que é fundamental para o taxista, que é o que está acontecendo em termos de transformações no sistema viário da cidade do Rio de Janeiro, no sistema viário da região metropolitana e também nos investimentos dos outros modais de transporte que complementam o serviço do táxi. Então, basicamente, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Primeiro, a complexidade da nossa missão. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é um estado bastante peculiar na nossa federação. Dos 27 estados, ele é o mais metropolitanizado, ou seja, nós temos 75% da nossa população vivendo na região metropolitana ou no Grande Rio. Isso não acontece em nenhuma outra unidade da federação. Então, a região metropolitana, ela é o estado do Rio de Janeiro, ela respira, ela faz o estado do Rio de Janeiro respirar e atuar. Nós temos 12 milhões de habitantes na região metropolitana, nós temos 22 milhões e meio de viagens por dia na nossa região metropolitana, e dessas viagens motorizadas, em termos de 15 milhões dia, nós temos 11 milhões no transporte público. Isso significa, e aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho, um panorama da evolução dos passageiros no transporte público, porque o motorista de táxi, ele compõe um sistema e ele também alimenta o transporte público de alta capacidade, a evolução do crescimento de número de passageiros. Vocês podem notar que o trem e o metrô foram os modais de transporte que mais cresceram nos últimos anos. Esses são números de milhões de passageiros transportados por ano, 2014, e nós tivemos o maior crescimento no metrô, seguido dos trens, as barcas um crescimento menor, por conta da conectividade que foi perdida na Praça 15. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que com as obras da perimetral, a barca ficou isolada ali por conta daquele canteiro de obras, se perdeu o mergulhão da Praça 15, que era o grande ponto de conexão com o sistema de transporte. Perdemos os nossos 2 pontos de táxi principais, conseguimos retornar com um ponto de táxi para dentro do estacionamento de barcas, para não perder completamente a conexão, isso prejudicou barcas. E o ônibus, eu diria que é a média do crescimento vegetativo do número de viagens. Como é o maior modal, o ônibus espelha o que acontece no número de viagens pelo crescimento ou populacional ou da atividade econômica. Esse ano de 2015, nós temos uma mudança nesse ranking com um sistema que está mais crescendo esse ano de 2015, o sistema de trem, o sistema ferroviário do Estado do Rio, que é uma grande notícia, que foi um sistema praticamente sucateado e destruído ao longo de 20, 30 ou 40 anos, que está ressurgindo com força e está crescendo a taxas de 10% ao ano. Esse ano nós já batemos a nossa meta de 700 mil passageiros dia, chegamos já a 750 mil passageiros dia no transporte ferroviário, apenas para dar para vocês um panorama. Bom, aí nós temos uma coisa que eu gostaria de depois combinar com o Marquinhos e combinar com a categoria, para nós fazermos uma reunião específica sobre isso aqui. Plano Diretor de Transporte Urbano da região metropolitana do Rio. Nós contratamos, junto com o financiamento do Banco Mundial, uma avaliação completa de todos os deslocamentos na região metropolitana. Nós dividimos a região metropolitana em 750 quadrantes e identificamos com mais de 250 mil pesquisas quem vai, da onde, para onde, a que hora, como e por quê, para entender a grade de deslocamento. Então, tem muita gente nesse corredor, menos gente naquele corredor, enfim, esse corredor está crescendo, falta transporte, sobra transporte, e nós temos que inserir o táxi dentro desse processo. E nós temos que dar conhecimento à categoria desse estudo para que a categoria possa se planejar. Será que não está faltando uma cooperativa, ou um ponto, ou uma maior presença de táxi nessa determinada região que cresceu e nós não notamos? E hoje está faltando táxi, isso abre brecha para pirata, para ilegal, para car service, seja lá para o que for. Então, eu queria, desde já, dizer que nós concluímos o plano agora, o Banco Mundial vem ao Rio de Janeiro na primeira quinzena de dezembro, e nós vamos estar prontos para, no início do ano que vem,
fazer uma apresentação pública disso, mas nós queremos fazer uma apresentação pública, claro, para a sociedade natural, mas queremos fazer uma apresentação para a categoria. Categoria, é isso aqui, botar os nossos técnicos na mesa para que vocês possam ter isso como ferramenta de planejamento de trabalho. Isso fiz questão de mostrar isso aqui para vocês, porque isso vai ser uma ferramenta muito importante. Nós temos vários projetos em andamento, melhoria dos ramais ferroviários, rede metroviária, compra de novas embarcações, implantação de corredor BRT, vocês estão acompanhando tudo isso, mas eu vou passar rápido por isso, isso aqui que eu quero mostrar a vocês. Isso aqui é um quadro que é muito impressionante. Isso aqui é o nosso mapa de transporte de alta capacidade da região metropolitana do Rio em 2010. Vamos reconhecer aqueles elementos ali. Então, vou andar para cá para facilitar. O Rio de Janeiro nós temos uma região metropolitana bastante extensa. Aqui é o leste metropolitano, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Notem que do lado de cá nós não temos nada de alta capacidade, zero. Só temos a ligação de barcas da Praça 15 com Charitas, Araribóia, a Ilha do Governador e Paquetá, mas aqui no leste metropolitano, onde moram 2 milhões de pessoas, nós não temos nenhum modal de alta capacidade, não tínhamos em 2010 e continuamos não tendo. E aqui são os que vocês conhecem, as linhas azuis metrô, azul escuro, linha 1, Ipanema General Osório, Uruguai, na Tijuca, linha 2 até a Pavuna. Esse conjunto verde e amarelo são os ramais da Supervia, ali a nossa Gare Central do Brasil, a principal estação do sistema, que faz a ligação ferroviária com a zona oeste do Rio até Santa Cruz e com a Baixada Fluminense até Japeri, até Saracuruna e até Belford Roxo, tá certo? Muito bem, isso era o que nós tínhamos em 2010. Notem que aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, nós estamos aqui, ó. Aqui é a Barra da Tijuca, nós estamos exatamente aqui. Jacarepaguá, Barra da Tijuca. Essa é a região que mais cresce no Rio de Janeiro. Em 2010 não tinha nenhum modal de alta capacidade aqui. Todos os nossos modais estavam fazendo a conexão com o centro da cidade e concentrado aqui nesse eixo da Zona Sul. Isso começa a mudar em 2012, com a inauguração do Transoeste, o BRT Transoeste, que faz a ligação de Santa Cruz, Campo Grande, via túnel da Grota Funda até aqui o terminal Alvorada na Barra, fazendo a primeira conexão da Zona Oeste-Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, com Recreio, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Em 2014, nós inauguramos esse eixo BRT, que é o BRT Transcarioca, uma linha de 39 quilômetros que faz uma ligação em diagonal do terminal Alvorada até o Galeão, na Ilha do Governador, integrando com o metrô com o trem em Madureira, com o metrô em Vicente Carvalho, com o trem de novo em Olaria, chegando na Ilha do Governador. É a primeira linha transversal que nós temos de transporte de alta capacidade no Rio de Janeiro. Esse BRT, e eu construí esse BRT na minha época como secretário, entreguei esse BRT, foi o maior desafio que eu tive na época da secretaria, que era entregar esse BRT para a Copa do Mundo, a tempo do calendário da Copa do Mundo, e lembre, não vamos nos esquecer que a cidade do Rio de Janeiro foi a única, entre as 12 sedes, que entregou o seu projeto completo de mobilidade, nenhuma outra entregou, e a maioria até hoje não entregou nada, a verdade é essa, vai olhar e tem buraco na rua, trilho sobrando em Cuiabá, não sei quem em Recife, quem entregou fomos nós, únicos, que entregamos, porque trabalhamos com planejamento e porque fomos organizados e diligentes. E entregamos o maior e mais complexo projeto de 39 quilômetros, rasgando o subúrbio, com 2.100 desapropriações, não é simples de fazer. Essa aqui foi a obra de mobilidade mais complexa e difícil da história do Rio de Janeiro, pela quantidade de desapropriações que nós tivemos que fazer, rasgando, quem conhece Madureira, Edgar Romero, rasgando o subúrbio do Rio de Janeiro, chegando até o aeroporto, vencendo a Avenida Brasil, vencendo a linha vermelha, vencendo o Canal do Fundão, para chegar no aeroporto Santos Dumont. E nós vamos chegar em 2016 com essa configuração, com alguns elementos novos na nossa paisagem, que é a ligação metroviária de Ipanema até a Barra da Tijuca, a linha 4 do metrô, com a implantação aqui na nossa porta, quem chegou aqui, o Marquinhos pegou engarrafamento, por conta das obras da Transolímpica, que essa ligação é uma nova linha amarela, que vai ser viária, é uma nova linha amarela, pedagiada, igualzinha a linha amarela, que vai nascer com um corredor BRT no meio, que vai ligar aqui a esquina da Avenida das Américas com a Avenida Salvador Allende, passando aqui na frente do Rio Centro, onde nós estamos, e encaixando
passando pela Curicica e seguindo em direção a Deodoro, integrando com o trem em Magalhães Bastos e em Deodoro. Isso, a linha amarela está aqui, ó. No nosso mapa, a linha amarela está aqui. Com a Transolímpica, o Transcarioca, a linha amarela, nós vamos ter um trinário de ligação entre essas regiões e nós vamos aliviar enormemente o trânsito da linha amarela e a sobrecarga de passageiros que hoje nós temos no BRT, da Transoeste e da Transcarioca, porque nós estamos fazendo um sistema. O que acontece? O BRT está 2 horas, é verdade, tá? Transcarioca então está explodindo. Por quê? Nós subestimamos o poder do BRT, subestimamos. A prefeitura errou, tem que reconhecer. Nós cometemos 2 equívocos, eu não era o secretário à época, mas, enfim, acompanhei esse processo. 2 equívocos. Tirar a faixa de rolamento da Avenida das Américas, entre Terminal Alvorada até o final do Recreio para botar o BRT, deveríamos ter utilizado o canteiro central e não diminuir a faixa de rolamento da Avenida das Américas nesse trecho, foi um equívoco da prefeitura, ela reconhece, ela vai ter que corrigir isso, não tem jeito. Não fizemos o mesmo equívoco com essa extensão aqui, nessa extensão aqui, o BRT está sendo construído nos canteiros centrais e no canteiro lateral, sem perda de capacidade viária para a Avenida das Américas, a ligação do Alvorada com o Jardim Oceânico, mas, infelizmente, nesse trecho aqui, comeu-se uma faixa de rolamento, num trecho que a capacidade de veículos é grande e isso gerou um inconveniente que vai ter que ser corrigido. Mas o que aconteceu aqui? Essa linha aqui foi projetada para trazer o morador de Santa Cruz e de Campo Grande para a Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio. Só que o morador aqui, ó, da região da Grande Bangu, Vila Kennedy, Bangu e etc., que sempre veio para a Barra da Tijuca pela estrada do Catonho, ele resolveu andar 25 quilômetros para trás para pegar o BRT aqui no Mato Alto para descer para a Barra da Tijuca, porque ele acha que é mais rápido. Ele anda 25 quilômetros ao contrário do destino dele para pegar o BRT e para descer. Isso nós não previmos, porque nós fizemos todas as contagens no eixo onde ele atendia. Só que ele está atendendo até aqui. Quando essa linha abrir, esse público vem para cá e você equilibra o sistema com três linhas e a gente tem um sistema totalmente equilibrado. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque isso vai mudar a dinâmica da mobilidade do transporte na cidade do Rio de Janeiro. E a gente não pode esquecer que esses quadradinhos roxos aqui são o VLT do centro da cidade, que vai ligar o aeroporto Santos Dumont de um lado até a rodoviária Novo Rio do outro, fazendo uma mudança muito grande na parte viária de utilização dos ônibus. Então, se a gente for olhar o que a gente tinha em 2010 e que nós conseguimos fazer até 2016, realmente é uma coisa extraordinária. Enfim, não há registro na história do Rio de Janeiro de um avanço tão profundo em termos de infraestrutura de transporte num período de 5 ou 6 anos. Essa é a primeira vez que nós conseguimos avançar nessa velocidade e temos uma justificativa para isso. A maior desculpa de todos os tempos que o Rio de Janeiro arrumou para conseguir financiamento, para ter foco em investimentos de infraestrutura, que atende pelo carinhoso nome de Jogos Olímpicos, que, na verdade, nada disso é para os Jogos Olímpicos, vai servir, evidente, para os Jogos Olímpicos, mas tudo isso aqui é para o futuro da cidade do Rio de Janeiro, tá certo? E o sistema de táxi, dentro desse processo, eu acho que ele vai ter um benefício muito grande. Por quê? Qual é o nosso grande problema, e vocês que estão na praça hoje sabem, qual é o maior inimigo da mobilidade na nossa cidade? Primeiro, crescimento do número de carros particulares e o sistema de ônibus caótico que nós temos. Nós temos um sistema de ônibus caótico, que cresceu de maneira anárquica ao longo de muitos anos, com volume de veículos gigantesco e que gera uma pressão viária enorme. Quando você substitui ônibus por alta capacidade, você alivia a via comum para o trânsito dos veículos de passeio e também para o serviço e para o sistema de táxis. Por quê? O futuro de qualquer grande núcleo urbano é cada vez mais a restrição ao automóvel particular, por restrição de estacionamento, por questões de mobilidade e o privilégio ao transporte público. E aí você tem a segregação do nível de serviço que você quer ter. Eu tenho um nível de serviço de trem, ótimo, ou de metrô, que é o que me interessa, ou que cabe no meu bolso, ou que eu acho adequado para o meu trajeto,
ou eu vou utilizar um serviço de maior preço, de maior conveniência, que é o serviço de táxi. A circulação de veículos particulares cada vez mais vai ser restritiva. Isso em qualquer grande cidade do mundo, ele vive esse processo. É inviável você manejar um sistema viário sem um bom serviço de táxis e um bom serviço de transporte público. Tá certo? Só vou terminar. Então, o que eu queria dizer para vocês é, olhando no horizonte, nós estamos bem. Olhando hoje, nós temos muitos motivos para nos preocupar, que foram os motivos que nós conversamos aqui mais cedo. Porém, como eu tenho absoluta consciência e tenho absoluta confiança no funcionamento das instituições, eu olho para frente e vejo um futuro muito importante e uma crescente relevância do sistema de táxi dentro dessa configuração do Rio de Janeiro do futuro, o Rio de Janeiro que nasce a partir do ano que vem. Vamos falar com franqueza? Isso aqui vai resolver 100% dos problemas de mobilidade do Rio de Janeiro? Evidentemente que não. Mas nós vamos dar um passo muito grande para sair de um momento... Hoje nós estamos no pior dos mundos. Nós não temos isso e temos todos os inconvenientes das obras para construir isso. Quando isso estiver pronto, nós vamos dar um passo importante. E o foco, para quem pensa mobilidade, é transporte público de qualidade e a oportunidade para aquele que quer ter um serviço diferenciado, que é um visitante, ter um sistema de táxi adequado, que tenha bem regulamentado, que preste um bom serviço. E o carro particular, cada vez mais, vai ficar em casa. Vai ser utilizado, vai voltar ao que foi no passado. A gente chama o carro particular de veículo de passeio, porque ele era utilizado para passeio em fim de semana. A tendência é que ele volte a ser, de verdade, um veículo de passeio, e que no dia a dia dos deslocamentos, cada vez mais a gente tenha o transporte público, por um lado, e o sistema de táxi complementando e oxigenando e fazendo as conexões e abrindo esse processo por outro lado. Era isso que eu queria dizer de maneira muito breve e, obviamente, me coloco aqui a responder qualquer tipo de pergunta. Já temos uma pergunta aqui para ser colocada. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a todos. Osório, nessa caminhada, alguns nos conhecem pela importância, pela total parceria nossa, agora, inclusive, de uma forma mais presente, através do Conselho, na presidência de Marcos Bezerra, mas, desde quando estivemos lá, fazendo uso daquele elevador, descendo a 46 metros, lá na Barão de Tefé, né? Lá na inicial desse projeto, acredito, né? Uma das coisas que sempre nos trouxe como uma grande preocupação foi a questão do grande avanço na mobilidade, considerando o transporte público através dos ônibus, e que os táxis caminhassem juntos aos ônibus, não na questão apenas do fluxo, né, nas vias para a movimentação, como também considerando a própria natureza do trabalho, que é o embarque e o desembarque dos passageiros. Acreditamos que com o crescimento e com as demandas cada vez maiores para a cidade, isso se torna quase que imperativo, ou seja, o táxi no fluxo, junto aos ônibus, e considerando o embarque e o desembarque em favor da sociedade, que são nossos clientes, nossos usuários, e aí é a grande ansiedade que temos. Como ficará o serviço de táxi, não só no caminhar pela cidade, como também na condição de dar atendimento aos clientes passageiros. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma excelente pergunta e muito pertinente. Eu acho que o momento de se debater isso é agora. Bom, vocês sabem que eu hoje não estou mais na prefeitura, estou no governo do Estado, e pela nossa regulamentação jurídica, todas as questões de trânsito são atribuições do Poder Público Municipal. Legislação de trânsito, embarque, desembarque, enfim, mudança de vias, o sistema viário das cidades é cuidado pelo Poder Público Municipal.
Mas eu tenho uma opinião sobre o tema e tenho uma sugestão a fazer, porque esse é um tema que me preocupa, porque eu acho que o momento de endereçar essa discussão é agora. Eu primeiro vejo o seguinte, acho que é uma decisão absolutamente correta, e vocês sabem da pressão que nós sofremos dos operadores de ônibus, vamos falar aqui com português claro, para retirar os táxis dos corredores BRS, para retirar os táxis da faixa seletiva da Avenida Brasil e dos corredores preferenciais, tá certo? Vocês sabem, esse é um embate permanente, mas o meu entendimento é que o serviço de táxi, ele tem um efeito de retirada de automóvel particular da rua, às vezes, muito maior do que o próprio sistema de transporte público de ônibus. Então, quando a gente olha para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, por exemplo, se nós não tivéssemos a alternativa do táxi estar utilizando a faixa do BRS, nós teríamos um problema gigantesco ali na Nossa Senhora de Copacabana. Então, esse é um tema que tem que ser planejado agora para esse Rio de 2016. E, principalmente, a minha preocupação, e aí vocês, eu junto com o Breno e o Felipe, vivemos isso no dia a dia com muitos de vocês, a nossa preocupação, eu tenho uma preocupação específica, que é a nova configuração do centro da cidade. Né? Enfrentamos um momento de obras pesado, né? Enfim, quem assinou a portaria para fechar a perimetral fui eu, como secretário. Né? E quem estava lá no primeiro dia para segurar o pepino, também era eu para ajudar a fazer rodar. E tivemos um monte de problemas de relocação de pontos de táxi no centro da cidade. Um monte de problemas, vários problemas. E atacamos esses problemas, conversando com o taxista, sempre buscando encontrar a solução. Porque entendíamos que tirar o táxi do centro da cidade era contra tudo que a gente estava fazendo. Porque era incentivo a mais gente de carro particular para o centro, que era tudo que a gente não queria. Tá certo? Restringimos a quantidade de vagas de estacionamento regular rotativo no centro em mais de 3.000, praticamente eliminamos a possibilidade de parar automóvel em vaga rotativa no centro. Então, voltando especificamente à sua pergunta, eu acho muito importante, e aí, Marquinhos, importante que esse seja um tema da agenda do setor, do segmento de táxi, junto à prefeitura, no planejamento do dia seguinte, depois das obras, porque aqueles tapumes vão levantar. Vai entrar um novo elemento na paisagem, que é o VLT. E é melhor que isso seja feito com antecipação, para que possa se discutir como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar. E vocês sabem, e a gente teve essa experiência, que aquele pessoal de obras, né, a nossa briga sempre foi com o pessoal de obra. O pessoal de obras é dane-se. Eu quero que feche tudo para a minha obra poder andar mais rápido e para custar mais barato. Né? Para custar mais barato. Então, o empreiteiro, ele foi o maior problema que nós tivemos, que era pressão, 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 tem que fechar, fecha isso, fecha aquilo. No entorno da rodoviária, enfim, foi um Deus nos acuda e a gente segura, não pode fechar isso, segura uma, deixa uma ficar pronta para outra. Foi uma guerrilha o tempo todo aquele negócio. Tentamos, porque eu era o guardião do sistema viário, então eu não podia deixar o sistema viário entrar em colapso. Eu falei para o prefeito, prefeito, se nós não fizermos isso de maneira ordenada e de maneira planejada, mesmo que isso prejudique, talvez, a velocidade ou a comodidade da obra, nós vamos ter no centro da cidade uma nova revolta da vacina do século XXI, que são as pessoas que não vão conseguir chegar no local de trabalho. Marquinhos, o pior lugar foi aquele em torno da rodoviária. Né? Tipo, aqueles pontos de ônibus todos, o pessoal da Baixada Fluminense, como é que a gente ia fazer? Fecha tudo e aí? Tá certo? Ninguém entra, ninguém sai. E prejudicamos, e tivemos uma parceria muito grande, uma cooperação da sociedade, do segmento muito grande nessa acomodação. Agora, eu acho que está na hora de planejar o depois. Eu acho que essa é uma pauta, assim, fundamental. Vamos olhar o centro depois, com o VLT funcionando, onde é que vão ser os pontos de táxi. Nós, por exemplo, vou dar um exemplo só da Praça 15, que é um exemplo que afeta diretamente um meio de transporte que eu sou responsável, que é a Barca. Não é possível nós não termos um ponto de táxi ou 2 pontos de táxi arrumados na Praça 15 para integrar com a Barca. Não é possível. Aquele remendo que nós fizemos no peito ali, para salvar alguma conectividade, não é a coisa mais adequada. Então, isso tem que ser discutido com o poder público municipal. Como é que a gente vai fazer, enfim, onde está passando o BRT, não vai mais ter, vai ter, como é que é o centro da cidade pós essas mudanças? Acho que isso deve ser uma agenda fundamental.
a minha opinião é: o táxi estrategicamente interessa a mobilidade urbana. E a presença do táxi tem que ser protegida dentro desse processo. É um equívoco achar que tirar o táxi ou tirar a conveniência do uso do táxi ajuda dentro desse processo. Não ajuda. A visão da prefeitura, acredito que está na linha com a minha, mas ela não é unânime, né? Vocês têm técnicos, têm interesses, têm outros setores, outros modais, então acho que é importante, enfim, vocês puxarem esse assunto agora, para que a gente possa ter, em 2016, um plano arrumado, discutido, debatido e acordado. Tá certo? Eu acho que é uma sugestão que eu queria fazer a vocês. Secretário. Pois não. Boa tarde. Secretário, o seu trabalho tem um trabalho sido altamente relevante para a nossa categoria. Porém, tem dados que nós precisamos ainda rever. No tocante à praia de Botafogo, ali é um problema muito sério para os táxis e, de modo geral, para a mobilidade urbana, não só para o táxi. Assim como na Antônio Carlos, também ali é meio complicado. E eu gostaria que o senhor secretário nos desse uma posição, o que vai ser atingido, tanto na mobilidade urbana da Antônio Carlos, como da Praia de Botafogo. A Praia de Botafogo nós temos um problema muito mais sério. Por quê? Quando os táxis foram proibidos de pararem na direita, o passageiro, que é a pessoa fundamental para os táxis, não tiveram como pegar o táxi naquele momento. Atravessavam a rua. No momento em que passou a atravessar a rua, o próprio guarda municipal começou a ficar com medo de pedir para atravessar a rua, porque ele sabe que se ele pediu para atravessar a rua, ele vai ser culpado do passageiro atravessar a rua. Então, são esses dois pontos que eu gostaria que o senhor, com a sua mobilidade, seu conhecimento, nos desse essa posição do que vai ser modificado ali em Botafogo e na Antônio Carlos. Olha, eu acho que, primeiro, você tem razão. Eu acho que a gente tem que ter regras, mas as regras têm que estar adaptadas à realidade de cada local. Não adianta a gente achar que a gente pode ter uma regra única para tudo em todos os locais. Não é possível, porque as características dos locais são diferentes. Acho que o caso da Praia de Botafogo, e eu recebi muitas reclamações, nós já estávamos saindo, já tínhamos saído da Secretaria, quando o BRS foi implantado na Praia de Botafogo, nós não estávamos mais lá. E eu, só para dizer para vocês, eu recebi uma ligação do senador Francisco Dornelles, que é da Fundação Getúlio Vargas, enfim, tem uma amizade muito grande com aquela cooperativa que atende ao prédio da Fundação ali na Praia de Botafogo, e os taxistas estavam todos preocupadíssimos por conta da implantação do BRS. Eu e o Breno, enfim, fomos lá, conversamos com a Secretaria Municipal de Transporte, mas não estava mais lá. E quando você não está mais lá, enfim, você pode até sugerir, etc. e tal. E o pior é que aquele momento era um momento pré-eleitoral, então o Osório virou, enfim, sei lá o quê, e aí não conseguimos um diálogo ali. Na minha opinião, a Praia de Botafogo, opinião minha, Praia de Botafogo tem uma caixa larga, é uma via larga, não estamos falando de uma via estreita. A Praia de Botafogo tem de um lado prédios, de outro lado um parque com nada. Nesse caso, se fosse uma via estreita, aí a gente poderia até tentar forçar para o passageiro andar para o outro lado. Eu não vejo nenhum inconveniente, do ponto de vista de mobilidade de trânsito, você pegar alguns locais na Praia de Botafogo e autorizar a parada do táxi do lado direito. Não vejo como isso possa prejudicar o sistema de ônibus. Acho que não prejudicaria pela largura da via e pela inconveniência de se ter que atravessar num local muitas vezes inseguro e, às vezes, você ter uma parada que o passageiro não quer fazer. Então, acho que forçar o cidadão a fazer alguma coisa que ele não quer fazer, sem necessidade extrema, eu acho que isso é uma coisa que poderia ser revista. Mas essa é uma opinião do cidadão Osório, que hoje, enfim, não é mais responsável por tomar conta disso. Tá certo? Mas esse é um tema que eu acho que pode ser levado à discussão na pauta que a categoria tem regular com a prefeitura e tem ótima relação com a prefeitura. Esse é um tema que pode ser discutido. Eu entendo a regra é correta, você parar num corredor como a Nossa Senhora de Copacabana é impossível, agora na Praia de Botafogo, acho que o bom senso diria
que a gente poderia ter uma melhor acomodação do trânsito ali. E na Presidente Antônio Carlos, esse é um tema exatamente do que eu estava sugerindo aqui do Centro da Cidade. O Centro da Cidade vai mudar muito com a implantação, com as obras prontas, com o novo túnel que vocês foram visitar pronto e com a implantação do VLT. Então, acho que a Presidente Antônio Carlos, não só a Presidente Antônio Carlos, os principais corredores do centro da cidade, vocês têm que abrir essa discussão. O que vai acontecer com a Rio Branco? Depois, estamos em obras, depois, como é que fica Rio Branco para o táxi? Como é que fica a Presidente Antônio Carlos para o táxi? Quais são os eixos de deslocamento que o táxi vai poder fazer? Aonde estão os pontos principais do táxi que irradiam o atendimento do centro da cidade? Como é que está a questão da Praça 15? Como é que está a questão da Praça da República? Como é que está a questão ali daquele miolão do centro onde o VLT vai passar? Como é que vai ficar a Marechal Floriano? Como é que vai ficar o entorno da rodoviária que vai ser impactado pelo VLT? Tá certo? Como é que isso tudo, eu acho que é o momento da gente começar a discutir agora para ter um plano. Isso entrar dentro do planejamento da Prefeitura do Rio. Eu estou participando de uma parte desse planejamento, que é o que acontece, porque eu estou correndo atrás, que eu estou preocupado, que é a minha responsabilidade. O que vai acontecer? Qual é a minha preocupação hoje, pela minha atribuição? O que acontece com o ônibus intermunicipal, que vem lá de São Gonçalo, e hoje para ali ao lado da Candelária? Ele vai continuar parando ao lado da Candelária ou não vai parar ao lado da Candelária? Para onde ele vai? E o ônibus que vem de Magé, e o ônibus que vem de Caxias, e o ônibus que vem de Nova Iguaçu. Essa é a minha atribuição. Então, eu estou lá. E aí, Prefeitura, qual é o plano? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente organiza? Tá certo? Porque a gente tem que ter um planejamento. Como é que eu vou botar a população da Baixada Fluminense? Eu tenho que respeitar a região metropolitana. E o Rio de Janeiro tem que ter uma visão que ele é um centro, ele não é uma cidade isolada, ele está dentro de uma região metropolitana e ele se beneficia da região metropolitana, porque emprego e renda é gerado nessa cidade para atender os municípios vizinhos. Então, as pessoas têm que vir aqui consumir, tem que vir ao Saara, tem que vir no banco, tem que vir no Tribunal de Justiça. Então, a minha recomendação para vocês é colocar isso na pauta o mais rápido possível, com foco no centro da cidade, e também acho que tem uma oportunidade de discussão, jardim oceânico na Barra da Tijuca. Como é que vai ser? Vamos ter uma demanda nova de pegar metrô para a Barra, vai ter cliente aqui da Barra que vai chegar no Jardim Oceânico e não vai querer pegar o BRT, vai querer pegar um táxi. Onde é que é o ponto de táxi do Jardim Oceânico? Essas discussões precisam ser feitas agora. Certo. Bom, primeiro, acho que a gente também tem que trazer sugestões. Eu tenho uma sugestão aqui e uma pergunta. Sugestão é que a gente vendo aí o avanço tecnológico que hoje está inserido no táxi, diretamente, todos sabem que hoje, para pegar um táxi, basta você pegar o smartphone e com 2 cliques o táxi já está à sua disposição. E ainda existe a figura do perdi meu ônibus, cheguei atrasado porque perdi meu ônibus, e eu acho que já passa da hora das secretarias aí modernizar, criar aplicativos para o usuário do ônibus saber também em quanto tempo o seu ônibus vai chegar naquele ponto, e ter painéis próximos aos pontos de ônibus, para quem não tem o smartphone, pelo menos saber ver ali naquele painel em quanto tempo o ônibus vai chegar. Eu acho que temos que usar a tecnologia ao nosso favor. Mas a minha pergunta, Osório, como todos sabem, eu trabalho ali no entorno da rodoviária, e ali nós temos um problema muito sério, que é aquele gargalo ali do Into, e para distribuir para Binário, para Francisco Bicalho e todos aqueles setores ali do centro. E já se fala há muito tempo em construção de um novo terminal rodoviário, e isso já me falaram em Irajá, já falaram na saída do Duque de Caxias, já foi falado em São Cristóvão, ali na área da Mangueira, próxima à Mangueira, e eu queria você falasse sobre esse assunto, se há algum projeto visando ou o crescimento da rodoviária Novo Rio, uma extensão, quem sabe, que hoje nós temos aquele problema ali, que a rodoviária é muito pequena, ou, quem sabe, até a construção de um novo terminal rodoviário que pudesse tirar um pouco o fluxo de ônibus ali daquela parte, daquele gargalo ali do Into. Olha, boa
boa pergunta. Com relação à tua colocação da tecnologia no ônibus, você tem absolutamente razão. E nós estamos agora fazendo a licitação dos ônibus, das linhas de ônibus intermunicipais, todas. Né? Vocês sabem que eu gosto de meter em confusão, e o governador mandou fazer, eu estou fazendo pela primeira vez. Nós vamos licitar todas as linhas de ônibus intermunicipais. E dentro do edital de licitação vai constar que tecnologia que nós queremos para o século XXI para esse sistema. E nós queremos exatamente isso. A gente está em casa, eu pego o ônibus lá de Magé para Nova Iguaçu, estou lá no ponto, moro pertinho do ponto, não, o ônibus vai chegar em 15 minutos. Beleza, daqui a 15 minutos, 10 minutos, vou lá para o ponto. Aí não fica aquele negócio, chegou no ponto, será que já passou o ônibus? Né? A pior sensação que tem é essa. Você chega, não tem ninguém no ponto para você perguntar, falei, putz, será que passou o ônibus a 1 minuto, a 5 minutos? Será que o próximo vem só daqui a 30 minutos? Né? E isso hoje a tecnologia responde. E nós vamos fazer isso nos ônibus intermunicipais. Eu sei que o município do Rio também está trabalhando no mesmo sentido aqui dos ônibus municipais. Com relação à rodoviária, olha, nós propusemos ao prefeito, a Eduardo Paes, o governador, propôs ao prefeito, e eu tive algumas reuniões sobre isso, de fazer uma parceria com a prefeitura, para que a prefeitura cedesse ao Estado do Rio de Janeiro aquele terreno em São Cristóvão, ali que você se refere, atrás do Maracanã, entre a Quinta da Boa Vista e o Maracanã, coladinho naquela estação multimodal de trem e de metrô do Maracanã, mas do lado de cada linha férrea, do lado da Quinta, para se fazer uma nova rodoviária. A proposição do Estado foi: a prefeitura cederia o terreno ao Estado, e o Estado, que tem, através da CODERT, a responsabilidade, a autoridade por regular as rodoviárias intermunicipais e interestaduais, faria um satélite, vamos dizer assim, uma Novo Rio 2, naquele ponto, para dividir o fluxo com a Novo Rio. Num determinado momento, a prefeitura mudou de ideia e ela desistiu de fazer a parceria com o Estado, e ela está pensando em licitar ali a construção de uma rodoviária. Então, nós não estamos participando mais do processo, porque para nós, enfim, nós entendemos que essa proposta era boa, porque nós já temos um concessionário que administra Novo Rio, nós outorgaríamos uma autorização para a construção do segundo terminal, faríamos o remanejamento das linhas, de acordo com a chegada, tá certo? Obviamente com táxi, com estacionamento, com toda a necessidade, porque a Novo Rio está sobrecarregada, ela está sobrecarregada, ela precisa de uma alternativa. E faz no Irajá, faz na entrada da Rio-São Paulo, essas são alternativas possíveis, mas não atende 100% do volume de passageiros, porque o grande parte do passageiro que chega a Novo Rio tem como demanda a área mais central da cidade. Então, você jogar o passageiro que vem de Petrópolis, por exemplo, no Trevo das Missões, o cara não vai saltar no Trevo das Missões, mas nem amarrado. O cara quer chegar mais aqui até o centro do Trevo das Missões, tem que vencer toda a Avenida Brasil. Então, nós entendimos que essa alternativa de São Cristóvão nos parecia uma boa alternativa, com uma alça de construção direta para a linha vermelha, e tirando o fluxo, entrando ali por trás, tirando o fluxo daquele morundum ali no entorno do Into, para aliviar no entorno do Into. Mas a prefeitura decidiu fazer a licitação, e eu não sei, enfim, nós estamos aguardando se a prefeitura vai licitar, se vai ser um terminal municipal, enfim, nós não logramos a possibilidade de fazer essa parceria. Agora, que é necessário, e nós estamos aí vendo com a prefeitura essa alternativa, estamos aguardando o posicionamento da prefeitura com relação a São Cristóvão. Por quê? No Trevo das Missões e no Trevo das Margaridas vão ser feitos terminais de integração do BRT. Ali já vão estar previstos terminais de integração do BRT Transbrasil, com o fluxo que vem da Baixada, pela Washington Luiz, e pelo fluxo que vem pela Dutra. Então, você já teria a possibilidade de ter alguns serviços ali. Mas, na nossa visão, uma segunda alternativa na região mais central da cidade continuaria sendo necessária, e, no nosso entendimento, o melhor local seria aquele ali de São Cristóvão. Muito bem. Pessoal, quero pedir para essa ser a última pergunta, porque eu realmente vou ter que sair, que eu estou super atrasado. Por favor. Extremamente grande, né? Ocupa grande parte do território. E as cooperativas, ao longo dos anos, as operações de táxi ao longo dos anos, têm sofrido o problema da não regulamentação do serviço intermunicipal de táxi. Não é a criação de um novo serviço, mas a criação de critérios que permita
a operação do táxi a nível intermunicipal, porque você tem uma região metropolitana que tem um único, um estado tem um único aeroporto internacional, você tem que trazer as pessoas até aqui, vai ter que cruzar ali nos municípios, né? E a gente, acho que seria interessante a interlocução também com a Secretaria no avançar dessas discussões. Tem um acordo velado com o DETRO, a gente sabe disso, mas a gente sabe que o fiscal lá na ponta acaba muitas vezes agindo ao rigor da lei e esquecendo que tem que institucionalizar a verdade. Eu quero saber a posição da Secretaria, se é possível avançar nessa demanda. Acho que você tem toda a razão, nós já conversamos com vários representantes da categoria, enfim, buscamos encontrar uma solução paliativa, enfim, para que a gente pudesse não prejudicar, como estavam sendo prejudicados vários aqui do Rio e também, principalmente da região metropolitana, mas nós estamos buscando meios de institucionalizar isso. E o caminho que nós estamos encontrando, e aí nós estamos aguardando a Assembleia Legislativa, que a gente, eu acho que tem um caminho fácil, quer dizer, fácil, mas um caminho que já está pavimentado, que é o caminho da criação formal da região metropolitana e da agência executiva de gestão da região metropolitana. O governador mandou uma mensagem à Assembleia Legislativa, criando formalmente, como manda o Estatuto das Cidades, a região metropolitana e dotando a região metropolitana de uma agência executiva que trata dos assuntos que abrangem interesses de mais de um município. E aí os principais assuntos que abrangem o interesse de mais de um município são bastante óbvios. Um é abastecimento de água, tratamento de esgoto, né, e meio ambiente. Você tem rios, tem Baía da Guanabara, enfim, não adianta você achar que o Rio de Janeiro sozinho vai limpar a Bahia, não adianta achar que o Rio Meriti, se Nova Iguaçu não despejar esgoto, está resolvido, São João de Meriti continuar jogando, enfim. Então esse tema, saneamento, meio ambiente e fornecimento de água, é um tema bastante óbvio, e o outro é a mobilidade. Então a mobilidade urbana é um tema central dessa agência executiva. E, obviamente, que a Secretaria de Transporte tem um papel proeminente dentro dessa agência. Essa mensagem está tramitando na Assembleia Legislativa. Então, se esse marco da agência, da criação formal da região metropolitana, da agência executiva, com um conselho, que sentam os 21 prefeitos, tem voto, tem autoridade, a gente pode, eu acho que a maneira mais fácil é a gente construir dentro desse arcabouço essas regras e aprovar no seio da agência metropolitana. Essa mensagem foi mandada cerca de 60 dias atrás para a Alerj. É uma mensagem complicada, porque envolve uma análise jurídica bastante profunda e, evidentemente, que envolve também interesses políticos, né? Nós estamos tratando de interesses de vários municípios, mas a previsão é que ela possa ser aprovada ou até o final dessa legislatura, que é o que a gente gostaria, até o final desse exercício, ou na reabertura dos trabalhos em fevereiro. Então, eu combinei com o Vicente Loureiro, que é o diretor executivo da agência, de esperar. Vamos ver como é que sai a agência da Assembleia Legislativa. Se sair, o mecanismo está dado. É uma resolução, aí nós preparamos a resolução, vira um ato normativo da agência reguladora, agência metropolitana, com obrigatoriedade automática de adesão de todos os municípios. Então, não tem que mexer em lei municipal, não tem que mexer em nada, a gente resolve o problema no atacado. Né? Aí, pô, imagina a gente ter que acertar 21 leis, 21 câmaras de vereadores, estamos roubados, não vamos conseguir. Então, por isso que eu estou travando, acho que a solução está na mão. Saindo a agência, se a Assembleia Legislativa aprovar essa lei, a nossa solução torna-se bem mais fácil, é uma solução que já sai com implicação nas leis municipais. E aí a gente resolveu o problema. Tá certo? Pessoal, queria agradecer a vocês a paciência, mais uma vez, de estarmos juntos. Estou à disposição e vou tentar me organizar para poder estar aqui também amanhã nos debates. Obrigado a todos e bom dia.